Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá no Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Olha só, os objetivos de hoje, então, resolver exercícios sobre os fatores que deslocam o equilíbrio das reações, temperatura, concentração e pressão. Vamos relembrar um pouquinho que cada um dos fatores alteram lá no nosso deslocamento químico. Então, olha só, aumento da concentração da substância desloca no sentido de consumir essa substância e não altera nem Kc e nem Kp. Diminuição da concentração da substância desloca no sentido da formação desta substância que teve a sua diminuição de concentração feita. E também não altera Kc e Kp. Aumento da pressão, menor volume gasoso, ou seja, desloca para o lado de menor volume. Substâncias gasosas, somente elas vão sofrer alterações de pressão e não vai alterar Kc e Kp. Diminuir a pressão desloca no sentido do maior volume gasoso. Aumento de temperatura, absorve calor, desloca no sentido endotérmico. E aí sim, alterações na temperatura modificam Kc e Kp. Diminuir a temperatura, libera o calor, desloca no sentido da reação que for exotérmica e vai alterar o Kc ou o Kp. Presença de catalisador não desloca o equilíbrio para lado nenhum. Só faz com que a velocidade para chegar ao equilíbrio seja mais rápida, ok? Vamos começar com os exercícios, então? Atividade 1. As opções a seguir se referem a equilíbrios químicos que foram estabelecidos dentro de cilindros providos de êmbolo. Se o volume interno em cada cilindro for reduzido à metade, a temperatura permanecendo constante, em qual das opções a seguir o ponto de equilíbrio será alterado? Temos as alternativas, agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade, então? Olha só, o que ele fala aqui? Ó? Se o volume interno de cada cilindro for reduzido à metade, para fazer a redução do volume, eu preciso aumentar a pressão.
Quando eu aumento a pressão, eu desloco no sentido de menor volume. Dentro das opções que eu tenho aqui, isso vai acontecer na letra B. Porque aqui eu tenho 0 volume, porque eu tenho uma substância sólida, e aqui eu tenho 1 volume, que eu tenho uma substância gasosa. Veja, por exemplo, que na letra A aqui eu tenho 1 volume e 1 volume, 2 volumes, 2 volumes. Não tenho diferença de volume entre elas, e isso acontece nas outras também. A única que vai ter alteração, deslocamento para o sentido de menor volume, ou seja, para esse lado aqui da substância sólida, 0 e 1 volume desse lado, é a letra B, a nossa resposta. Ok? Vamos agora para a atividade 2. Um sistema químico a certa temperatura contém os gases F2, O2 e OF2 em equilíbrio de acordo com a equação. Analisando o sistema, podemos afirmar que quais sentenças são verdadeiras. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade, então? Olha só. As verdadeiras, então, estão em vermelho. Número 1. Se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração do OF2 aumentará. Sim, porque esse sistema aqui, nesse sentido, ele é endotérmico, por isso que o valor aqui de quilocaloria está para o lado dos reagentes, no sentido direto. 2. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a concentração de OF2 aumentará. Aumentando a concentração, favoreço o lado onde eu tenho menor volume. Aqui eu tenho 2 e 1, 3 volumes, e aqui eu tenho 2 volumes. Favorece o lado de menor volume, o aumento da pressão. 3. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a constante de equilíbrio aumentará. Alterações de pressão não fazem modificação na constante de equilíbrio, por isso a 3 é falsa. 4. Se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração de OF2 aumentará. Adicionar catalisador não muda a concentração de nenhuma das substâncias, só faz com que o ponto de equilíbrio aconteça mais rápido, porque o catalisador aumenta a velocidade. Atividade 3, então. Observe o seguinte equilíbrio abaixo. Se aumentarmos a concentração do dióxido de enxofre,
acontecerá o seguinte. Qual das alternativas me diz o que acontece quando eu aumento essa concentração? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade, então? Olha só. Se aumentarmos a concentração do dióxido de enxofre, que é esse componente aqui, SO2, o que acontecerá o seguinte. Letra A. O equilíbrio se deslocará para a direita, aumentando a concentração do SO3 e diminuindo a concentração do O2. Por que acontece isso? Eu coloquei mais SO2, eu vou deslocar no sentido de consumi-lo. Então, vai aumentar a quantidade do SO3. Para poder ter SO3, eu preciso também ter O2. Então, vai diminuir a concentração do O2 consequentemente. Certo? Vamos para mais uma atividade. Hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio, O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tonturas, falta de ar, ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorre uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada ou oxihemoglobina, que é o HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. A alteração de concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa... Temos as opções, agora é com vocês.
Vamos para a correção? Olha só, nós falamos sobre esse processo aqui na nossa aula passada. Tinha umas figurinhas lá dos jogadores no slide, vocês lembram? Então, o que acontece? Num lugar de grande altitude, eu tenho pouco oxigênio. Quando eu tenho uma diminuição na concentração dessa substância aqui, eu desloco no sentido de reaver, de colocar novamente essa substância dentro do equilíbrio. Nesse sentido, eu acabo diminuindo a quantidade da oxihemoglobina, certo? E aí ele pergunta, a alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa da queda da pressão parcial do oxigênio, ou seja, da diminuição do oxigênio no ar em altas altitudes, certo? Atividade número 5. A equação representa um sistema em equilíbrio. A concentração de equilíbrio do HCl poderá ser aumentada se houver, temos as opções, qual delas faz a concentração do HCl aumentar? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade, então? Olha só, a gente tem essa equação aqui do H2 gasoso mais o Cl2 gasoso, formando 2HCl gasoso, e o ΔH aqui é menos 22 kcal por mol. Ou seja, essa reação, no sentido direto aqui, ela é exotérmica. E aí ele pergunta, a concentração de equilíbrio do HCl poderá ser aumentada se houver aumento da temperatura? Não, porque se eu aumentar a temperatura, eu vou estar favorecendo o processo inverso, ou seja, da dissociação do HCl em H2 e Cl2, que seria o processo endotérmico. E o que eu quero é o aumento da quantidade do HCl. Então, a letra A não vai funcionar. Aumento de pressão não vai ter efeito nenhum. Por mais que as três componentes aqui sejam gasosos,
eles estão em igual quantidade de volume. Então, eu tenho 1 e 1 aqui, 2 volumes, e 2 volumes do outro lado. Tanto aumentar a pressão quanto diminuir a pressão não vai causar efeito nenhum no equilíbrio, no aumento da quantidade da HCl, que é o que ele pede no exercício. A adição de um catalisador não desloca o equilíbrio. O catalisador só acelera a velocidade da reação, porque ele diminui a EAT, que é a energia de ativação, que vocês já sabem que é a dificuldade que todas as reações têm que superar para que elas possam acontecer. O catalisador faz a curvinha lá da dificuldade ficar menor e, por isso, a reação fica mais rápida. Então, sobrou a letra E, aumento da concentração do H2. Uma vez que eu aumento esse componente, eu desloco no sentido de consumi-lo. Consumindo o H2, vai surgir mais HCl nessa nossa equação. Letra E, resposta correta da atividade 5. Vamos para a atividade 6? Considere a equação de equilíbrio entre os gases oxigênio e ozônio. Justificando a resposta, dê o sentido do deslocamento do equilíbrio causado por letra A, aumento da temperatura, e letra B, diminuição da pressão. Agora eu quero saber o que vai acontecer em cada uma das situações que ele coloca ali na letra A e B. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade, então? Olha só. Se aumentarmos a temperatura para essa nossa equação em equilíbrio aqui, entre o gás oxigênio e o gás ozônio, vai acontecer o seguinte. O aumento da temperatura favorece a reação endotérmica, ou seja, desloca o equilíbrio para a direita, favorecendo a formação do O3. O ΔH é positivo, mais 285,4 kJ por mol. A reação
direta aqui, então, ela é endotérmica. Mais temperatura vai favorecer a formação do O3. E diminuição de pressão. O aumento de pressão desloca o equilíbrio no sentido onde há uma menor concentração de volume, ou seja, menor número de mols, para a direita, favorecendo a formação do O3. Então, o aumento da pressão vai fazer a formação do O3. Uma diminuição da pressão vai deslocar no sentido do O2, ao contrário. Certinho? Agora, então, atividade 7. Considere o seguinte equilíbrio estabelecido a temperatura T. Sem alterar a temperatura, é possível aumentar a concentração de dióxido de carbono, deslocando o equilíbrio. Quer saber qual das opções aí é correta? Lembrando que dióxido de carbono, CO2. Agora é com vocês. Vamos para a correção, então? Olha só, ele fala o seguinte: mantendo a temperatura, sem alterar a temperatura, é possível aumentar a concentração do dióxido de carbono, que é o CO2, que no sentido direto dessa equação, ele está como um dos produtos. Na número 1, ele fala o seguinte: acrescentando mais monóxido de carbono à mistura. Então, se eu coloco mais CO, lógico, eu vou deslocar no sentido de consumir esse CO, então vai surgir mais CO2 nessa reação. Então, a número 1 é verdadeira. A 2, acrescentando um gás inerte à mistura em equilíbrio. Não, acrescentar novo componente ali não vai fazer alteração nesse equilíbrio. E 3, aumentar a pressão da mistura em equilíbrio. Olha só, essa situação aqui eu tenho igual quantidade de volume dos dois lados. 1 e 1, 2 volumes, 1 e 1, 2 volumes. Como eu tenho volumes iguais, modificar a pressão não vai trazer alteração no deslocamento.
Então, para a atividade 7, a resposta correta, letra A, somente a número 1. Certinho? Vamos para a atividade 8. Os antiácidos mais indicados devem ser aqueles que não reduzam demais a acidez no estômago. Quando a redução da acidez é muito grande, o estômago secreta excesso de ácido. Esse efeito é conhecido como a revanche ácida. Qual dos itens abaixo poderia ser associado a esse efeito? Temos as opções? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade, então? Olha só. Quando eu tenho uma redução da acidez muito grande dentro do estômago, o que ele quer dizer com isso? Eu tenho diminuído ali a concentração do HCl, que é o ácido que está dentro do estômago. Agora a gente já sabe, pelos nossos estudos de deslocamento químico, que quando eu reduzo a quantidade de um dos componentes da reação, o que acontece com o equilíbrio? O deslocamento vai no sentido de repor essa substância que está diminuída. Então, por isso, acontece uma secreção de ácido maior do que deveria. E aí, isso é chamado de revanche ácida. Dos itens abaixo, qual poderia ser associado a esse efeito? A lei da conservação da energia, o princípio da exclusão de Pauli, o princípio de Le Chatelier, o primeiro princípio da termodinâmica ou o princípio da incerteza de Heisenberg? É claro que é o princípio do Le Chatelier. E é o seguinte, quando se ingere um antiácido, o mesmo vai consumir o ácido do suco gástrico. Com isso, o sistema nervoso central recebe a informação de que está faltando ácido no suco gástrico lá do estômago e acaba mandando sinal para produzir mais ácido. Por isso, a gente não deve diminuir muito a acidez do estômago tomando excesso de antiácido.
Vamos relembrar um pouquinho as coisas que aprendemos nessa aula. Esse aqui é um quadro bem bacana para você ter aí colado no seu caderno. Tira um print dessa tela ou copie o quadro bem bonitinho, porque ele é um resumo bem bacana de todos esses processos de alteração do deslocamento químico. Então vamos lá. Quando eu aumento a concentração da substância, eu desloco no sentido de consumir a substância que foi colocada a mais. E isso não altera Kc nem Kp. Quando eu diminuo a concentração de qualquer uma das substâncias numa reação que está em equilíbrio, eu vou deslocar no sentido da formação dessa substância. Estou diminuindo ela, quero voltar a ter essa substância, então eu desloco para o lado onde eu vou formar a substância novamente. Kc e Kp não são alterados pela alteração de concentração. Como que a pressão funciona? Aumentando a pressão, desloca no sentido de menor volume, isso para substâncias gasosas. Só elas sofrem alteração em relação à pressão e também não vai modificar nem o Kc e nem o Kp. Quando eu diminuo a pressão, ou seja, aumento o espaço, desloco para o lado de maior volume e, novamente, não tenho alteração de Kc ou de Kp. O que acontece com a temperatura? Aumentando a temperatura, eu vou estar fornecendo calor ali, que vai ser absorvido. Então, favorece o lado endotérmico das reações em equilíbrio. Lembrando que sempre que um lado é endotérmico, o inverso disso vai ser exotérmico. Alterar temperatura vai mexer no Kc e no Kp, vai fazer alteração nas constantes de equilíbrio. Se eu diminuo a temperatura, ou seja, tiro o calor dali, eu vou estar favorecendo o lado exotérmico, ou seja, que vai liberar esse calor, certo? E a presença do catalisador não desloca o equilíbrio químico. Lembra sempre, catalisador é uma substância que não participa como reagente ou produto da reação. A função dela é acelerar, aumentar a velocidade, fazendo o quê? Diminuindo a energia de ativação, que é a dificuldade que a gente enxerga lá nos gráficos de cinética, que todas as reações têm que superar. Então ele faz essa dificuldade, que é aquela subidinha no gráfico, ser um pouquinho menor, e com isso, o estado de equilíbrio para as reações irreversíveis acontece de maneira mais rápida na presença de um catalisador, mas ele não desloca o equilíbrio e também não vai aumentar o rendimento da reação. Certo? Na aula de hoje, resolvemos vários exercícios, relembramos muitos conteúdos sobre os fatores que deslocam o equilíbrio das reações: temperatura, concentração e pressão. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada pela atenção de todos e até breve.